Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico, agradecendo a sua audiência. Estou aqui já vendo muita gente participando do nosso programa através das nossas redes sociais. Obrigado a você que tem atendido o nosso apelo para participar do programa. O Jorge Ratiz deixou um abraço para a Daiane e deseja um feliz dia do jornalista. Juliana, que pelo Instagram pede orações pelo seu emprego e trabalho. E a Maria das Dores, que está sempre acompanhando a nossa programação. Desde já, o nosso muito obrigado. Agora, 3h39, momento da nossa roda de conversa. Hoje é o Dia Mundial de Saúde. É um momento para que questões sérias relacionadas à saúde sejam trabalhadas, garantindo a conscientização sobre esse tema e estimulando a criação de políticas voltadas ao bem-estar da população. Além disso, a pandemia nos mostrou a entrega, a generosidade, o sacrifício dos profissionais de saúde, voluntários, agentes de saúde, sacerdotes, religiosos e religiosas que estão envolvidos também nessa área. O cuidado com os profissionais de saúde é a intenção de oração do Papa Francisco para esse mês e é o tema da nossa roda de conversa. Aqui comigo no estúdio é o senhor Venerando Lemes de Jesus, presidente do Conselho Estadual de Saúde de Goiás. Seja bem-vindo, Venerando. Muito obrigado, padre. É um prazer estar aqui. Conosco o Dr. João Ferreira de Brito Filho, médico clínico geriatra, diretor de comunicação da Associação Brasileira de Médicos Católicos. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer poder participar dessa roda de conversa. Estou muito feliz em estar aqui participando com um colega, com você especialmente. E o Alex Mota, que já é de casa, coordenador nacional da Pastoral da Saúde. Bem-vindo, Alex. Boa tarde, obrigado, padre, mais uma vez, por estarmos aí presentes, participando nesse momento importante, né, nessa data tão especial, Dia Mundial da Saúde. Aos colegas aí também, o doutor João Ferreira e o Lemes, né, que tem uma participação efetiva também nesse contexto com a saúde. Então, uma boa tarde a todos também. Obrigado aí. Eu queria começar com o doutor João Ferreira de Brito Filho, para a gente poder entender um pouco, doutor, o pano de fundo da nossa conversa é a intenção que o Papa Francisco faz para que se olhe os profissionais da saúde. Sempre que a gente toca no assunto da saúde, nós pegamos diversos aspectos: saúde pública, saúde privada, planos de saúde, a questão da pandemia, o atendimento, mas poucas vezes nós falamos dos profissionais. O Papa Francisco, na intenção para as orações desse mês, ele fala dos profissionais. Eu queria que, antes da gente entrar nesse tema da intenção do Papa, o senhor pudesse relembrar qual é a relação entre a Igreja Católica e a saúde em si, principalmente nesse esforço de favorecer acessos e de defender políticas públicas para as pessoas. A Igreja Católica e a medicina, existe laços muito estreitos entre a medicina e a fé. O médico por si já é um vocacionado a servir. Quem lida com a saúde, lida com a vida. E a Igreja Católica sempre está posicionada a favor da vida, da saúde, e a medicina nasceu junto com a fé. E então é divino sedar a dor, já dizia Hipócrates, né? Imagine um profissional ou uma classe de profissionais, que aqui nós falamos não somente nos médicos, mas em todos os profissionais da área de saúde, que tem o seu trabalho voltado para a vida, que tem a vocação de ver no seu paciente a imagem do Cristo.
Então, eu já quero dizer que o médico católico é um médico que se diferencia principalmente porque em todas as suas ações ele procura usar de compaixão, de misericórdia, sem deixar de estar sempre estudando, se formando melhor, porque o bom médico é um médico que tem fé, mas é um médico também que estuda, que se forma e está de braços com a ciência. A fé e a razão caminham juntas na busca da verdade. E é o que nós procuramos, é a verdade, né? Nós, como médicos, nós temos entendimento que nós somos passageiros aqui e que aqui na Terra nós já devemos viver um pouco do paraíso que nós já temos o ingresso comprado pelo sangue do Salvador. Tá certo. Eu queria também observar uma palavra do senhor que é presidente de um conselho de saúde de Estado, um conselho estadual de saúde. Qual que é o papel de um conselho estadual de saúde diante, principalmente, desse olhar para com profissionais, mas também população que é atendida? O conselho, ele é o cogestor, ou seja, ele tem aí 50% da responsabilidade de tudo o que ocorre, o que acontece na saúde, ou seja, tudo aquilo que vai acontecer na saúde, seja na área de infraestrutura ou de assistência, passa pelo conselho. Os programas, ou seja, tudo passa pelo conselho e o conselho delibera isso, aprova ou não. E, claro, fica com a responsabilidade de sendo cogestor, tamanha responsabilidade de deliberar tudo isso e fazer com que, principalmente, o usuário seja melhor assistido, inclusive conforme está lá na Constituição, né? Aliás, o Brasil é um país muito ousado, né? Lá naquela oportunidade, já com mais de 100 milhões de habitantes, que disse que o SUS era para todos. E hoje, com 213 milhões, e nada mudou. Está lá do artigo 196 ao 200, que diz o seguinte: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E os conselhos, então, é a sociedade, né, participando da gestão pública. E, para isso, a gente delibera acerca de tudo isso. E eu costumo dizer o seguinte: olha, se você chegar no município ou no estado onde a saúde não vai bem, você tem que conhecer o conselho, saber o que anda lá no conselho, porque o conselho é cogestor e ele tem responsabilidade nisso. Até porque tudo o que ocorre, desde os programas implantados na saúde até o financiamento, né? Então, a gente delibera acerca de tudo isso. E, assim sendo, a responsabilidade é meio a meio com o gestor. Entendi. E não é o único conselho de Estado que existe, né? Existem outros conselhos estaduais que também fazem a cogestão com o Estado, né? Sim, são vários conselhos, né? De assistência, de educação, conselho do idoso, conselho LGBT, ou seja, são vários conselhos. Agora, são características diferentes, né? Eu diria que nenhum conselho tem a característica do Conselho de Saúde, até porque a gente sabe também que no mundo o SUS é o maior programa de inclusão de pessoas no SUS, na saúde. E aí, basicamente, lá está escrito que todos têm o direito, mas aí vem os princípios, né? E aí a gente cuida de pessoas altamente vulneráveis e aí vem os princípios para nos dizer de que forma atendê-los. Porque o que são princípios, e está dito o seguinte: você tem que receber assistência mais próximo da sua casa. E se você não tem assistência na sua rua, no seu bairro, você tem que ter no bairro próximo, ou se não tem na sua cidade, você tem que ter na sua região, ou então na macro-região. Por isso, inclusive, nós trabalhamos aí em Goiás com a regionalização da saúde para que possa se cumprir. Até porque isso não vinha sendo cumprido em Goiás e na maioria dos estados. As pessoas, às vezes, tinham que viajar até 1.000 quilômetros. Inclusive, veja bem, tem pessoas que viajam por semana mais de 1.000 quilômetros para passar por uma hemodiálise. E isso é muito doloroso. Então, a gente tem que trabalhar para que isso deixe de acontecer. As pessoas precisam receber assistência adequada e mais próximo da sua casa. E assistência à saúde é do nascimento à morte, ou seja, é integral. Perfeito.
Alex, quando a gente fala, por exemplo, que o Papa pediu para que rezássemos pelos profissionais de saúde, como você recebeu aí esse pedido do Papa? Como você, como membro da Pastoral da Saúde, recebeu essa convocação? Bom, isso foi de bom grado e bom tom para todos nós, né? Principalmente o pessoal da Pastoral da Saúde, porque isso veio de uma tona de forma mundial, né? Então isso implementou aí fortalece a visibilidade da importância desses profissionais de saúde, né? Embora a Pastoral da Saúde já tenha essa preocupação, né, justamente com esses profissionais, pela particularidade, né, de uma dimensão nossa, que é atuar dentro dessas unidades de saúde para estar levando a boa nova, mas também entender a dificuldade deles, porque às vezes eles, devido aos plantões, às cargas horárias, né, que são bem sobrecarregados, e às vezes eles não têm um momento, né, de sua sintonização, de sua espiritualidade. E a Pastoral da Saúde tem essa preocupação justamente com a questão da humanização. Então, quando o Papa trouxe isso, e a própria pandemia também nos trouxe essa preocupação e fez uma amostragem muito importante, né, para a sociedade, mostrando qual é o potencial desses profissionais e a vulnerabilidade que eles estão, que a gente sofre também nessas estruturas de saúde, como bem o doutor João ali comentou, né? Então, dentro desse contexto histórico que já tem, né, a igreja com a unidade hospitalar, né, que a igreja ela já fazia esse trabalho dentro dos conventos, né, das estruturas da igreja que conseguiu a construção desses hospitais, e hoje, né, a igreja passou muito dessas estruturas para os gestores públicos ou até privados, e então hoje tem essa conotação. Então veio com muita importância, né, de estar trazendo à tona esse papel importante dos profissionais. Tanto é que hoje a gente está tendo aí algumas manifestações, né, públicas em relação ao reconhecimento, né, não só salarial, mas das condições de trabalho desses profissionais, que muitos sofrem por a questão dos recursos. E como bem falou o nosso irmão venerável Lemes, né, o Conselho de Saúde ele tem esse papel importante como cogestor, né, de estar aí auxiliando e mostrando o papel importante de como fazer essa gestão dentro dos seus municípios, dentro das suas localidades. Então, é muito importante isso. Então, eu vejo que de bom tom, e certamente a pastoral está afinada nesse momento, né, a gente já orientou para que as paróquias, né, sejam feitas essas introduções, essas reflexões na participação desses profissionais, envolvendo eles nessa questão dessa espiritualidade. Perfeito. Doutor, como o senhor tem observado aí através da associação, com certeza a Associação de Médicos Católicos deve ter partilhado esses momentos, né, cruciais que a humanidade viveu perante a pandemia do coronavírus, e nós vimos os nossos médicos na linha de frente, os nossos enfermeiros, os voluntários da saúde, maqueiros, motoristas de ambulância, todos esses profissionais envolvidos, né, numa estrutura de saúde. Como é que foi a partilha diante desses últimos tempos? Eu pego aí esses dois momentos, né? Primeiro, o momento do susto, da descoberta, da constatação da Covid, a crise, e agora parece que com a maior adesão das pessoas à vacinação e aos cuidados, o arrefecimento, mas ainda não desaparecida por completo a pandemia. Eu queria fazer um breve histórico, claro, e situar as sociedades médicas católicas, que hoje nós temos a nacional, mas que é recente. O 4º Congresso Brasileiro de Médicos Católicos aconteceu em novembro último, em Brasília, quando assumiu o atual presidente, um cardiologista do Rio de Janeiro, o Dr. Pedro Spinetti, e nós fomos, 3 colegas daqui do Ceará, nós fomos para o 4º Congresso em Brasília,
e foi quando foi realmente criada a Associação Brasileira. Mas eu queria fazer um breve histórico e trazer historicamente a espiritualidade, a religiosidade do povo nordestino. Imagine que o Ceará foi pioneiro, os médicos cearenses são pioneiros quando em 1937, 8 médicos, todos já falecidos, se reuniram em retiros anuais com um jesuíta chamado Padre Monteiro da Cruz, que ficou durante 50 anos trabalhando com esses médicos. Eu, inclusive, cheguei a conhecê-lo, já velhinho. Então, em 1937, foi quando foi criada a Associação dos Médicos Católicos Cearenses, que nós conhecíamos como Sociedade Médica São Lucas, o discípulo médico, né? O discípulo que mais escreveu sobre Nossa Mãe Maria Santíssima. Então, o Ceará tem esse mérito de ter sido a primeira sociedade de médicos católicos. E, a princípio, somente os médicos, os homens, essa época eram poucas as médicas mulheres, faziam parte dos retiros. Então, dessa semente, que hoje eu faço parte com muito orgulho, santo orgulho, é que vem a Sociedade Brasileira dos Médicos Católicos, que vem crescendo muito, já várias dioceses já possuem núcleos, né? Agora, em Brasília, quando da criação da Nacional, nós tivemos contato com colegas do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Alagoas, de Minas. E, então, é uma alegria a gente poder lançar as redes no meio da classe médica, porque nós temos muito de sacerdote. Médico e sacerdote tem muito. É divino sedar a dor. Então, eu tenho muita alegria em participar dessa sociedade. E agora, como diretor de comunicação da Nacional, eu sinto que é uma responsabilidade muito grande. Mas, respondendo à sua pergunta, no auge da pandemia, nós todos sofremos. Todos os médicos sofremos. Eu, sem querer acirrar ânimos, eu acho que foi um sofrimento muito grande. A classe médica foi guerreira, sofreu muito. Quantos colegas nós perdemos, né? E, inegável se dizer, com a polarização que se criou nesse país, o que é ciência, o que não é ciência, isso maltratou muito e vem maltratando muito. E é uma temática que é muito delicada, a gente evita até falar, mas eu acho de uma grandeza muito grande o Santo Padre rezar pelos médicos, pela classe médica, porque é muito sofrimento. Os guerreiros do fronte, que perderam a vida, que não podiam... Eu tenho 70 anos de idade, eu fiquei 3 meses sem trabalhar. Então, criou o pânico, sabe? Então, é quando eu digo que somente com a oração é que a gente é capaz de discernir melhor, porque a verdade há de ser aflorada. Eu gostaria de passar a palavra para os colegas, porque eu já estou me alongando muito. Que isso, doutor. Não, eu acho que é muito importante a partilha e a gente tem que ir para um break agora, mas eu vou deixar uma pergunta para o seu venerando Lemes de Jesus, que é presidente de um Conselho Estadual de Saúde. Na volta, eu queria que o senhor pudesse falar sobre como o Conselho olhou para essas realidades, principalmente dos profissionais. Por quê? Porque para se trabalhar, mesmo na época da Covid, foram necessários uma série de protocolos, né? Nós vimos aí EPIs, uma série de coisas, mas na volta do intervalo a gente vai partilhar um pouco mais para saber também como o Conselho Estadual de Saúde, na sua partilha, cobrou diante das autoridades esse tipo de cuidado com os profissionais. É daqui a pouco.